O Google começou mais uma rodada de demissões nessa semana. Os cortes recentes atingiram inclusive funcionários aqui no Brasil. O alvo foi o setor de publicidade da companhia americana, onde centenas de pessoas foram desligadas. O número exato de demissões não foi confirmado, não, mas os cortes acontecem há pelo menos uma semana. O Google afirma que a redução busca diminuir despesas e readequar o quadro de funcionários com o novo negócio principal da empresa, a inteligência artificial. Olha ela aí. A nova tecnologia está na mira da Austrália, que anunciou a criação de um órgão para reduzir os riscos da ferramenta. O objetivo é criar uma série de diretrizes para regulamentar tudo o que envolve a inteligência artificial. Para falar sobre isso, quem chega ao vivo aqui no Conexão é Renato Torres, especialista em tecnologia. Renato, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Eu confesso para você que às vezes falando em inteligência artificial dá até um medinho, porque a gente não sabe até onde isso pode chegar ainda, é muita novidade, né? Realmente é tudo muito novo isso, Kelly. Eu faço um comparativo muito bom, que é assim, na época da Revolução Industrial foi inventado o carro, e antes de inventarem um carro, ninguém sabia dirigir, todo mundo andava de cavalo. E na criação do carro teve que se construir um monte de regras, um monte de legislação, teve que desenvolver autoescola para ensinar as pessoas a dirigirem, desenvolver farol, desenvolver um monte de coisa por conta de uma revolução tão grande. E a inteligência artificial, ela em termos de revolução, ela é tão revolucionária ou mais até do que a própria internet. Então, eu acho que a gente vai viver momentos muito conturbados ao longo dos próximos anos por conta do avanço da inteligência artificial. Por um lado, coisas boas, mas por outro, coisas ruins também, como qualquer avanço tecnológico. Renato, levando em conta essa sua primeira colocação aqui, você acredita que daqui a uns anos, alguns empregos que hoje são cruciais, que são postos ali importantes na empresa, podem desaparecer? Eu não tenho dúvidas disso. Agora, a questão é quais serão esses empregos, né? Hoje a inteligência artificial está acessível para qualquer pessoa. Na verdade, o que aconteceu ao longo desse, principalmente do final do ano passado para o começo desse ano, foi a simplificação do uso da inteligência artificial, porque isso já estava sendo estudado e desenvolvido há um certo tempo, mas agora qualquer pessoa simples consegue ter acesso e começar a utilizar uma inteligência artificial e vai entender o poder disso. Existem algumas funções que de fato serão, assim, acho que é só uma questão de tempo e nem muito tempo para que elas sejam extintas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, a minha empresa deve ter por volta de 150, 200 funcionários, mais ou menos, e uma das coisas que a gente utiliza a inteligência artificial é para atendimento ao cliente. E é engraçado que não é aquele atendimento chato que a gente tem raiva de quando a gente liga para alguma empresa. Mas sim é um atendimento que parece um ser humano, que é mais simpático que um ser humano, é mais treinado do que um ser humano, e ele te atende 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, assim, é só uma questão de tempo para que, de fato, algumas profissões sejam extintas, como a evolução natural do mundo. Pois é, uma inteligência artificial, ainda por cima mais simpática com o ser humano, fica difícil concorrer, hein, Renato? Fica complicado. Agora, como você citou a questão do carro, né? Você, olha, quando o carro foi inventado, as pessoas não sabiam dirigir. Foram lá, correram atrás para aprender, né, a dirigir o carro. E você disse agora há pouco também que houve uma simplificação de uso. Talvez o caminho seja esse, a gente tentar lidar com essa ferramenta, saber realmente o potencial e até como ela pode ser aplicada no dia a dia, do cotidiano, já independente de que área você atua? Eu acho que assim, existe quase que uma obrigatoriedade para qualquer ser humano hoje buscar o ChatGPT, por exemplo, que é o mais famoso, e começar a brincar, porque ele é como se você estivesse conversando com alguém, ele literalmente é como se você estivesse conversando com alguém. Então, você vai perceber que o uso dela é muito mais simples do que a gente imagina que seja. É óbvio que, dependendo do uso, exigem algumas habilidades de tecnologia, mas, em geral, eu acho que, primeiro, a gente tem que parar de ter medo sobre a evolução, porque a inteligência artificial ela não vai parar de evoluir. Então, primeiro, parar de ter medo. Segundo, se experimentar, testar, entra, faz um cadastro, digita, conversa como se fosse um amigo, pergunta para a inteligência artificial como que ela pode te ajudar no dia a dia, você vai começar a entender o benefício daquilo. Então, acho que o primeiro lugar é a gente desmistificar isso.
E depois, eu acho que naturalmente, naturalmente vai ter que sim ter discussões sobre o limite ou não do uso de inteligência artificial e alguma possível regulamentação. Hoje eu consigo, com uma ferramenta simples, gratuita, clonar a voz de alguém com um simples áudio de um WhatsApp. Então, vou supor que você me mande um áudio de 15 segundos no WhatsApp e eu consigo baixar aquele áudio e clonar a tua voz e começar a falar como se fosse você com as pessoas no WhatsApp. Então, assim, isso, por um lado, é poderoso, mas tudo que tem um grande poder, tudo que tem uma grande projeção, ele se mal usado, ele também pode ocorrer problemas catastróficos. E aí você tocou num ponto sensível, porque tudo é muito novo, é muita tecnologia e, como sempre, vem a novidade para depois existir uma regulação, uma regulamentação, deixar as regras, porque nós precisamos ter clareza se a gente está falando realmente com uma pessoa real, se é a pessoa de verdade ou não. Inclusive, sobre isso, gostaria até de chamar aqui para a nossa discussão o seguinte: a criadora do ChatGPT, a empresa, diz que tem um plano aí para traçar, para ter medidas mais claras e visando a segurança, inclusive porque as eleições americanas estão aí e causa muita preocupação. Se você pode usar a voz da pessoa, muitas vezes até o rosto da pessoa, e para a gente fica cada vez mais difícil identificar o que é real e o que é falso, né? Exatamente. Vai ser um desafio interessante de acompanhar essas discussões. Eu nunca acredito na boa-fé, vamos dizer assim, das grandes empresas de tecnologia, porque sempre envolve milhões e bilhões de reais por trás disso. Então, acho que a gente sempre tem que ter um cuidado para não olhar só o lado da empresa de tecnologia, mas sim para entender o impacto daquilo na sociedade. Nenhuma empresa ela vai ser a defensora da justiça. Ela sempre vai olhar para os interesses dela e, a partir dos interesses dela, como que ela pode obter mais apoio dentro daquilo. Na última eleição que o Trump foi eleito, a internet já foi uma revolução, porque eles utilizaram a base de inteligência que os anúncios online oferecem para qualquer usuário, e a partir daquilo eles conseguiram desenhar uma estratégia para alavancar e acelerar o processo de crescimento do Trump. E isso foi, se eu não me engano, em 2016, possivelmente. Então a gente está falando de 8 anos de avanço. Então, eu não acredito que a gente consiga criar uma regulamentação boa o suficiente ou regular isso de uma maneira muito eficiente até a eleição desse ano. Acho que o avanço da inteligência artificial ele é inversamente proporcional a qualquer coisa que envolva legislativo, envolva lei, porque são muito antagônicos, né? Enquanto a tecnologia avança muito rápido, qualquer discussão desse nível, ele sempre vai exigir muito cuidado e muito tempo. E aí vão aparecendo os problemas, né? Por exemplo, pessoas que têm a imagem usada de forma indevida, inclusive pelas empresas, e aí muitas dizem, olha, eu recorri às redes sociais, eu recorri à justiça, eu recorri à própria empresa, dizendo, olha, eu não autorizei o uso da minha imagem ou da minha voz. E hoje em dia, enquanto não existe realmente regras claras, é uma situação que parece sem solução, porque quando você disponibiliza um conteúdo online na internet, isso ganha um engajamento que a gente nunca sabe até onde pode chegar, e aparentemente é um problema sem solução, né? Nesse momento eu não acredito que tenha solução. Até porque existe uma grande onda de crimes digitais hoje em dia, até pelo risco, né? Então, assim, o cara para sair para assaltar alguém, ele tem um grande risco, porque ele pode estar armado, a pessoa pode ser agressiva, a pessoa pode estar com uma arma, então o risco de vida dele versus o ganho que ele pode ter assaltando alguém, às vezes não é proporcional. E com os crimes digitais, hoje em dia, é muito difícil você identificar quem foi o criminoso, ou você conseguir achar esse criminoso por conta dele estar protegido por toda a estrutura da internet. Então, isso certamente, inclusive os crimes serão potencializados no futuro muito próximo. Essa é a notícia ruim, mas assim, como qualquer evolução, a gente vai passar por uma fase de aprendizado, por uma fase de regulação e por uma fase de estruturação. E daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e falar, ainda bem que existe inteligência artificial.
Sim, é claro, toda novidade assusta, mas depois a gente vai se adequando, né, colocando as regras para todo mundo seguir. Agora, Renato, vou puxar a sardinha agora um pouco para o nosso lado aqui. Nesse meio da informação, né, onde há também desinformação, porque a gente está mostrando aqui a deepfake, a gente não sabe o que é real ou não, é muito importante as pessoas se informarem no jornalismo sério, de qualidade, credibilidade, porque aqui tudo é checado, né? Claro que a gente checa com todo o critério jornalístico. Então, eu acho que as pessoas muitas vezes falam, mas como eu vou saber na internet o que é falso e o que não é? Eu acho que um dos caminhos é isso, cheque na fonte, vá em fontes seguras de informação, porque está cada vez mais difícil identificar na internet o que é real e o que é falso. Exatamente. E isso tende a piorar cada dia mais. Vai ser uma dinâmica assustadora. Então, assim, igual você falar, cheque direto na fonte. Hoje em dia a gente não checa mais na fonte, né? Hoje o título é a notícia. Então, a gente não vai na fonte, a gente não vai no site, a gente não vai tentar entender. Então, tudo vira notícia de Instagram. E aí, cada vez mais, espalha-se notícias que não são verdadeiras. Isso cria um efeito de bola de neve muito grande. Mas, assim, independente de qualquer coisa, eu concordo plenamente contigo. Tem cheque, valide novamente, procure outras fontes, não fique refém só de uma única fonte para que você possa formar a tua opinião. Renato, você como especialista em tecnologia, tem visto na prática uma preocupação das empresas em treinar os funcionários para esse olhar de inteligência artificial, de trabalhar melhor com essas ferramentas de uma forma geral? Ou ainda falta muito essa questão da qualificação? Eu acho que ainda está muito embrionário. Porque, assim, por um lado, você vai ter empresários que se assustam com isso, por outro lado, você vai ter funcionários que se assustam com isso, e tem um conceito sobre qualquer inovação que é os early adopters, né? Os que adotam primeiro a tecnologia. Então, por exemplo, eu sempre costumo adotar a tecnologia primeiro e eu fomento com que o meu time utilize a tecnologia a favor deles. Então, acho que está muito embrionário, é muito novo isso ainda, é muito revolucionário, é muito amplo. Eu acho que ainda não tem incentivo por parte dos empresários suficiente, porque boa parte deles ainda tem medo da própria evolução da tecnologia. Não tem como a gente lutar contra o avanço da tecnologia, né? Você sabe que uma vez uma criança viu uma máquina de escrever, de datilografia, e perguntou, o que é isso? Aí a pessoa respondeu, olha, é uma impressora que você digita e imprime ao mesmo tempo, mas não vai voltar a usar, né? Então a gente tem que realmente se adequar, ficar atento às mudanças e estar cada vez com mais cuidado quando a gente recebe um conteúdo online. Muito obrigada, Renato, pela análise, uma boa tarde para você, até a próxima. Eu que agradeço, Kelly, boa tarde e até a próxima. Até, tchau. Tchau. Foi divulgado.